dia, meus amigos de Amparo, bom dia, meus amigos de Pedreira, Jaguariúna, toda a região. Bom dia a você que está nos assistindo através da internet, através do site Quem Tem Sede Venha. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui na SRTV com o programa Quem Tem Sede Venha. Um programa que eu não canso de dizer, um programa que é diferente. Um programa que tem a intenção de levar até você a palavra de Deus, de levar até você bons testemunhos, pessoas que podem ajudar a você construir sua vida, pessoas que possam ajudar na transformação da sua vida. Essa transformação vem através do Evangelho, através de Cristo Jesus. Hoje, mais uma vez, nós temos um entrevistado, daqui a pouquinho eu vou apresentar, mas antes eu quero dizer a você que se você quiser mandar qualquer mensagem, se você quiser falar comigo, se você... Espera aí que a gente vai embora aqui, ó. Dá um bom dia ali, pessoal. É o Davi, meu companheiro de programa aqui. Ó o Davi. O Davi, meu filho. Cadê o Davi? Aqui o Davi. Então, se você quiser mandar mensagem, se você quiser falar comigo, o telefone está aparecendo aí embaixo no vídeo. Eu sou menino. Ele é menino. O Davi está falando que ele é menino. Então, o telefone é 999-333536. O DDD é 19. DDD é 19 999-333536. Você pode entrar em contato para pedir oração, pode mandar mensagem. Fica à vontade, tá? Que, eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. Tem o site Quem Tem Sede Venha, www.quemtemsedevenha.com.br. Lá você vai assistir aos vídeos, os programas anteriores estão gravados lá. Você tem um blog lá onde você pode ler uma mensagem, tem fotos, vídeo, enfim, você pode curtir lá. E tem o Facebook, que também deve estar aparecendo embaixo aí no vídeo. O Facebook é Michel Abrão Ferreira, que é o meu nome completo. Michel Abrão Ferreira é o Facebook, tem a fanpage Quem Tem Sede Venha, mas o endereço é esse, Michel Abrão Ferreira, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Quem Tem Sede Venha, que Deus abençoe a todos. O meu companheiro aqui tá meio inquieto, mas hoje nós temos aqui um entrevistado que eu tenho certeza que vai ajudar muito a edificar a sua vida, né? Ele é um jovem de 19 anos, ele congrega na mesma igreja onde eu sou pastor de jovens, onde eu sou um pastor auxiliar, um pastor que sou responsável pelo grupo de jovens. E este jovem é um jovem que tem um grande testemunho de vida. O nome dele é Felipe Rodrigues, né? Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues. Felipe, seja muito bem-vindo aqui, viu, querido? Olha, fica à vontade, sinta-se em casa, por isso que aqui tem sofazinho, pra você parecer que está na sala da tua casa, tá? Obrigado por você ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, viu, querido? Obrigado, senhor. Então tá bom. Felipe, antes da gente começar a entrar no testemunho de vida, né, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente, eu queria falar um pouquinho sobre a tua vida, né? Você nasceu aonde? Nasci em São Paulo, no ABC. No ABC, que cidade? Né? Nasci em Mauá. Mauá. Sou mauáense. E lá quem nasce em Mauá é mauaense? Mauáense. Mauaense. E você viveu em Mauá até quantos anos? Eu morei em Mauá até uns 12 anos de idade. Certo. Depois mudei para uma cidade que também é do lado, que é Ribeirão Pires. Fiquei lá até os 13 anos. Até os 13 anos. 13, e aí com 13 anos você mudou para Campinas. Mudei para Campinas. Tá. Você tem irmãos? Não, sou filho único. Filho único. Tá. E você estava me dizendo antes de começar o programa que seus pais separaram quando você ainda era bem criancinha, né? Eu não lembro muito bem, mas eles me dizem que eu tinha um ano e meio, mais ou menos. Quando você tinha um ano, seus pais se separaram. Eles separaram. Aí você foi criado com a sua avó? Cresci com a minha avó e com minhas duas tias e com meu pai. As suas tias eram irmãs do seu pai? Irmã do meu pai. Irmã do seu pai. Que foi lá em Mauá. Foi lá em Mauá. Tá. E como é que chama a sua avó? Como é que chama a sua avó? Minha avó, Maria do Socorro. Maria do Socorro. Ela é viva? Não, eu já falei. Não, ela é viva. Ela é viva? Maria do Socorro. Maria do Então Socorro. mandar um abraço para dona Maria do Socorro, né, que ajudou na criação do Felipe, né? Depois, quem sabe, um dia a gente manda para ela lá a gravação do programa aqui, para ela assistir lá. Oi, Davi. Papai. Oi. Fala pro papai que você quer. Deixa... O leão. O leão, olha lá, pode ir lá pegar o leão, olha lá, Calê. Vai lá, pega o leão com a Letícia lá. Tá, e traz aqui para você mostrar para as pessoas o seu leão, tanto que ele é bravo. Mostra lá. E aí então você foi criado com a dona Maria do Socorro, né? Você tinha as outras duas tias.
que seu pai... Olha que leão bravo! Senta aí perto do Felipe um pouquinho. Senta aí, Davi, perto do Felipe. A chupeta. Cadê a chupeta? Pega lá a chupeta também, enquanto eu vou conversando com o Felipe aqui. E aí, então, a dona Maria do Socorro ajuda na sua criação, suas duas tias, como chamam suas duas tias? Olha, vem cá, senta aqui perto do Felipe. Senta aqui pertinho do Felipe. Vamos bater um papinho aqui com ele? Quer ficar no meu colo? Aqui, ó. Senta aqui. Ô Felipe, e aí então você morou lá até os 12 anos de idade? Morei até os Você 12 estudou em escola pública? Estudei em escola pública. Já repetiu de ano, não? Não, graças a Deus não. Não, nunca repetiu. Nunca repeti. Tá. E aí então conta um pouquinho da sua infância então. Você foi criado lá com a sua avó? Sim. Você é uma criança arteira, não? Eu acho que eu dava um pouco de trabalho para minha avó nessa época. As lembranças que eu tenho de quando eu morava com eles, com a minha avó e com as minhas duas tias, a Fátima e a Elizabeth, eu era bem arteiro até, elas brigavam bastante comigo, mas elas me ajudaram muito, sabe, na educação e tudo que elas disseram pra mim, sim, valeu de muito. Você apanhava muito quando era criança ou não? Apanhava, minha avó me dava umas chineladas de vez em Sua quando. avó, quem batia era a avó, Né? Às vezes meu pai também. Nessa Seu época pai. era mais minha avó, que Tá. ela que mesmo que cuidou de mim, que me educou, que cuidou mesmo, que me deu assim, o que comer, ela que cuidou mesmo de tudo. Tá. E aí você foi ajudado por elas, tudo assim, nunca passou fome, elas sempre cuidaram de você? A gente morava em 6 pessoas, então às vezes tinha as dificuldades, Certo. assim, mas fome eu nunca passei, assim, Aham. às vezes sentia a necessidade de algumas coisas. E você estava me dizendo o seguinte, que teve um período da tua vida que você sofreu bastante, que foi quando teu pai conheceu a sua madrasta, é Minha isso? madrasta. Que tá com ele até hoje? Não, eles Separaram. depois de uns 2 anos eles separaram. E E conta um pouquinho desse período da sua vida. nesse período minha bisavó tinha morrido. E nisso a minha avó, que era filha dela, foi pra Goiás, pro enterro dela, foi ela, meu pai. E lá ela conheceu um homem. Se casou com ele, meu pai conheceu a minha madrasta, trouxe ela pra morar na mesma casa que a gente. E no começo até que era tudo bem. Só que minha tia casou, minha outra tia foi morar sozinha. Aí foi quando começou a ficar mais complicada a situação, porque a minha madrasta, ela já tinha 2 filhos, uma filha um filho e uma filha. E minha madrasta não gostava muito de mim. E ela acabava meio que conversando com meu pai e fazendo ele tomar as Fazia a atitudes. cabeça dele. Fazia E os filhos que ela tinha, um casal de filhos, era da tua idade, mais jovem? Não, eles eram mais velhos que eu. mais velhos que você. Eram mais uns E a 2 madrasta anos. dava predileção aos filhos dela, né, de com sangue, certeza. e deixava você de lado. Assim, ela conseguiu fazer meu pai também tomar um pouco dessa atitude. Hoje, quando eu converso com meu pai, eu já tenho uma relação boa com ele, conversa, ele se arrepende, já pediu desculpa pra mim e tudo. Mas nesse meio, quando eu morei com eles, foi bem difícil, porque meu pai, vamos pôr assim, que ele acabou se apaixonando por ela e ficando cego. Então ele não me tratava assim muito bem naquela época. Tá. Eu vou dar uma pausa aqui com o Felipe. Eu costumo dizer isso, né? A paixão é algo perigoso. Tem uma diferença muito grande em amor e paixão, né? Quando você ama uma pessoa, é você desejar o bem, né? O Samitiba falava que o amor, ele é uma entrega racional, ele não é um sentimento. Diferente da paixão, que é um sentimento. E a paixão não permite que a pessoa construa nada. A paixão, ela só destrói. Né? Então é muito. Você vê que ele falou, o pai se apaixonou pela mulher, né? E acabou cegando. Né? Oi, filho? Leão bravo. O leão é bravo? Como é que o leão faz? Oxi. Mas como é que o leão faz? Deixa o chupeta com o papai um pouquinho. Não? Então tá bom. Então tem uma diferença muito grande em paixão e amor, né? E a paixão ela acaba atrapalhando, né? Ó o leão aqui, rapaz. O leão não, tá bravo. Ô Felipe, e vamos falar um pouquinho da sua mãe. Aí, a sua mãe, você teve convivência com ela ou você não convivia? A convivência com a minha mãe foi pouca, porque ela morava numa cidade um pouco mais distante. Então,
eu via ela assim, uma vez ou outra, nos final de semana, tudo. Só que a família do meu pai, ela tinha um pouco de rejeição da minha mãe. Porque, assim como eu estava conversando com o senhor, assim que eu nasci, minha mãe começou a ter uma depressão bem profunda. E nisso, descobriram que ela tinha uma doença, ela tem esquizofrenia. E ela começou a ter alucinação, agir como uma pessoa que... como se ela fosse doente mental. E eles tinham uma rejeição da minha mãe. E nisso, bem pouco eles deixavam ver ela, conversar com ela. Onde você quer ir? Vai lá você, vai lá pra ler um pouquinho. Deixa eu acabar de conversar com o Felipe aqui, tá? Dá um pulinho ali, vai lá ver como é que tá. Vê se tá tudo certo lá. Vê se estão gravando direitinho lá com o papai. Vai lá ver se tá saindo bonitinho na televisão, vai lá. E aí então teve uma rejeição. Eles não gostavam muito da minha mãe, então bem pouco eu via a minha mãe. E depois ela se mudou para Campinas, aí viu menos ainda. Aí era só de vez em quando mesmo. A separação do seu pai e da sua mãe se deu nesse período, quando descobriu que ela tinha esse problema de saúde. Quando descobriu que ela tinha esse problema de saúde. Uhum. E cada parte, a família da minha mãe fala uma coisa, a família do meu pai fala uma coisa, então não se sabe ao certo o que aconteceu, mas parece que eles começaram a ter bastante desentendimento e eles preferiram terminar. E aí cada lado tem uma versão. Cada lado tem uma versão, exatamente. Tá certo, tá certo. E você foi criado, então, mais com seu pai, com a sua avó, com as suas tias, né? Sim. E depois, quando você tinha 12, 13 anos, aí seu pai arrumou uma companheira. Uma madrasta. E você foi... Uma madrasta. Você viu quando ele fala, seu pai arrumou uma companheira, mesmo madrasta, faz questão de frisar, né? Que ela era madrasta mesmo, né? Madrasta. Porque você sabe que muitas vezes, eu conheço muita gente que foi criado com madrasta, né? Mas que a madrasta tratou muito bem, né? Que fez realmente o papel de mãe. Existe isso, né? O amor, né? Então, por exemplo, se a mulher ama o homem e esse homem tem um filho, ela passa a amar o filho também, né? Então, é complicado essa relação, né? Porque, oi. Então, mas vamos conversar uma coisa aqui. Deixa eu acabar de bater um papo aqui com o Felipe, ué. Fala pro Felipe, toca aqui, mano. É nóis, vai lá. Toca lá, vai. É nóis, mano. Aí, ó. Isso. Dá um pulinho ali agora, vai lá, faz É Nóis também com o Kentaro, com todo mundo lá, viu? E depois você volta aqui com o papai, tá? Mas então, Felipe, acontece muito isso, né? A mulher casa com o homem, ou ela tem filho, né? E o homem que ama a mulher passa a amar os filhos também, né? E eu acho que na maioria das vezes acontece isso, né? A madrasta acaba assumindo um papel de mãe e inclusive passa a dar carinho, a dar amor para aquela criança, né? Mas pelo que a gente ouve aí de você, não foi o seu caso. No meu caso foi uma exceção. Foi... e assim, tem alguma coisa que você se lembra, assim, ou que te deixou alguma marca, deixou alguma mágoa, algo assim que você lembra que eles possam ter feito? Acho que teve um episódio no qual eu gostava bastante de desenhar. E aonde a gente morava, era um lugar bem deserto, tipo, no meio de uma floresta mesmo. Era uma reserva natural. E a gente morava assim numa casa bem isolada. Então eu subia, ficava do lado de fora de casa, ficava desenhando tudo. E minha madrasta nesse dia, eu acho que ela ficou brava comigo. E falou pro meu pai que ia largar dele por causa de mim e tudo. E meu pai falou pra mim que se fosse pra me estragar a vida dele, era pra mim ir embora, porque senão ele não ia aguentar mais eu. Acho que essa daí foi a pior coisa que eu poderia ter ouvido, que mais me marcou nessa época, por a rejeição do meu pai, né? Daí acho que foi o que mais marcou eu. Você se sentiu rejeitado. Fiquei triste, né? A tua infância, pelo que a gente percebe, você foi criado e sendo ensinado que talvez você não desse uma boa pessoa quando adulto, né? Você não teve muito incentivo. Não teve assim um incentivo, né? Carinho, tinha alguém que te dava mais carinho ou não? Você não tinha muito carinho? Carinho tinha bastante das minhas tias. Minha avó, a maioria das vezes ela trabalhava porque ela sustentava a casa. Uhum. E minha tia Fátima e a Beth, eu acho que foram elas que me deram assim mesmo carinho de mãe. Tanto que nas reuniões de pais, assim, era interessante que eu via os pais, os crianças, né, meus colegas com pai, com mãe lá. Aí quando ia alguém, ia minha tia, eu ficava mal feliz. Puxa, minha tia chegou. E eu saía apresentando ela para todo mundo. Olha só. Acho que
foi elas que mesmo Você que tem tiveram lembranças papel. boas então também, né? Tem. E você, quando ela ia lá na escola, ela ia para ouvir coisas boas ou coisas más sobre o Felipe? Às vezes má. Mas eu era um bom aluno, sempre tirei nota boa. Mas eu fazia bagunça também, então eu apanhava bastante chinelo. Tá. O seu pai bebia? Meu pai bebe até Bebe hoje. até hoje. Mas naquela época ele bebia muito mais. Ah, mas ainda bebe muito. Hoje ele bebe ainda um pouco. Por enquanto. Ah, mas se Deus quiser, né? A gente crê que vamos por oração. Como é que chama seu pai? José Rodrigues Filho, Você sabe quantos anos ele tem, não? 40, 40 42. anos. É bem jovem ainda, então, né? Ele tem um 42, eu acho. Puxa vida, bem jovem, mais jovem que eu. Tenho 45 anos, né? E ele é bem jovem mesmo. E hoje ele tem outros filhos com outra mulher? Não, você não sabe? Não. Ele tem uma mulher que tem um filho. Tá. Mas filho dele mesmo não. Acho que só sou Tá. eu. Só sou eu Entendi. mesmo. E hoje você tem relação, assim, contato com ele? Como é que é? Não, tenho, converso com ele. Depois que eu vim morar aqui em Campinas, eu fiquei uns 3 anos sem conversar com ele, porque foi difícil para mim perdoar ele. Certo. Até Cristo Jesus entrar na minha vida, Amém. foi bem difícil eu perdoar ele. Amém. Mas depois eu conversei com ele e ficou tudo certo. Hoje eu tenho uma relação boa até com ele, converso com ele. Amém. Amém. Eu vou pedir uma licencinha para você. Nós vamos para um rápido intervalo. O nosso intervalo, você sabe como que é, né? A gente coloca um clipe. Nós vamos então agora assistir um clipe e logo na sequência a gente volta. Eu estou entrevistando aqui o Felipe, essa bênção de Deus, esse jovem que tem um grande testemunho de vida, né? Que tinha tudo talvez para não dar certo na vida e deu certo na vida, né? Hoje é um homem, né? Com caráter, um homem que tem conduta séria, que tem um caráter de retidão, e é isso que nós vamos ver depois no segundo bloco do nosso programa. Então eu vou pedir para você, fica aí, aguenta aí rapidinho, assista o clipe aí, o vídeo, e na sequência eu volto aqui com o Felipe Rodrigues, tá? É já já. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha. Quero mais uma vez aqui te passar o meu telefone, o telefone pessoal, o telefone celular. Você pode ligar, pedir mensagem, mandar mensagem, pedir oração. Tá? O telefone é 19, o DDD 999-333536. 999-333536. Manda mensagem, pode telefonar, pode pedir oração, enfim, tá? Estou à sua disposição. O site www.quemtemsedevenha.com.br www.quemtemsedevenha.com.br. E nós temos também a fanpage, que é o Quem Tem Sede Venha, mas o endereço lá é Michel Abrão Ferreira, que é o meu nome completo, né? Michel Abrão Ferreira. E você também pode acessar lá a fanpage, Facebook, né? Deixar lá também sua mensagem, curtir os vídeos, as mensagens que eu deixo lá também. Tá? No site nós temos vídeos, fotos, tem rádio, blog, enfim, tem os programas aqui da SRTV, a gente vai gravando e vai colocando lá também. Tá? É bem dinâmico, participe lá. Eu queria falar também o seguinte, eu tenho 2 livros publicados, eu tenho alguns livros escritos, né, mas já estão publicados 2, agora vai ser publicado mais um. O livro O Beabá da Bíblia, que foi escrito para você que às vezes tem dificuldade de entender a Bíblia, ou às vezes acha que você não quer ler a Bíblia porque acha que a Bíblia tem uma linguagem difícil. O livro Beabá da Bíblia foi escrito justamente para facilitar, para te ajudar a você ter um entendimento melhor da Bíblia. E tem o livro Se Liga. Jesus, certa vez, diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E que se o ramo quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Então, nós somos os ramos e Cristo é a videira verdadeira. Então, o livro é Se Liga na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Esses 2 livros, eles não estão à venda, viu? Aliás, estão à venda em livrarias, mas se você quiser, você pode
recebê-los gratuitamente. É só você mandar uma mensagem no celular que eu já dei aí, 999-333536, ou deixar uma mensagem na fanpage, ou deixar uma mensagem no site Quem Tem Sede Venha. Ou então, se você quiser, pode também vir aqui pessoalmente na SRTV e procurar aqui com o pessoal da produção e eles vão te entregar gratuitamente, tá? Nosso programa, como eu sempre falo que é diferente, nós não temos relação financeira, tá? Então, aqui você não precisa pagar, porque o céu é assim, o céu é de graça, né? Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, tá? Você não precisa comprar espaço no céu, você não precisa pagar nada para entrar no céu. E eu espero poder contribuir para o reino de Deus com as obras que eu tenho escrito e com esse programa, que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida. Voltando aqui, nós estamos aqui com o Felipe, esse jovem aqui abençoado, né, Felipe? Jovem que teve uma transformação de vida, né? No primeiro bloco nós falamos sobre a vida dele, sobre a infância, né? Para vocês verem que a infância que ele teve não foi uma infância estruturada, com uma família estruturada, onde a pessoa é preparada para um futuro, para o mercado de trabalho, para os estudos, né? Mas ele sofreu uma transformação muito forte na vida, né? Depois que você foi para Campinas, você estava me contando, você foi morar com a sua mãe, você tinha uma outra imagem da sua mãe, porque é o que o pessoal falava, e aí depois você passou Foi surpreendida. Você foi surpreendido, né? Ela não era aquele monstro que pintaram para você, né? E aí você, por amor a ela, você ficou com ela e aí se propôs a cuidar dela. Me dedicar a passar um tempo com ela, conhecer ela, né? Porque eu sempre senti falta dela. Por incrível que pareça, assim, a mãe é algo que nós temos que valorizar muito, porque realmente faz muita falta, assim, as crianças que crescem hoje sem pai, sem mãe, porque o divórcio tudo faz muita diferença. Quando é pequeno faz muita diferença. Ô Felipe, e você aprendeu a andar de skate? Aprendi a andar de skate. E aprendeu a dar uns tragos, foi isso? A fumar uma maconha, né? Certo. Fazer um pouco do que é errado. Aí você entrou nesse mundo errado, o mundo das drogas, né? De usar aí maconha. Você estava falando para mim que você comia cogumelo, é isso? O que é isso aí? Eu estava procurando, assim. Tinha uns amigos meus que eles comiam cogumelo e eles ficavam alucinados. Esse cogumelo, o que acha na natureza? Acha no mato, eles acham no mato os cogumelos e comem. Aqueles cogumelozinhos que dá em madeira, aquilo lá não? Tipo aquilo lá, só que... Tem o champignon, né? O champignon que é o cogumelo, mas aquele lá no mercado. Que a gente come normal, né? Não, mas tinha uns outros que ficavam no meio do mato mesmo, nasciam no meio do mato, eles iam lá pegar. E eu, nessa época, assim, eu não tinha coragem de experimentar, porque eu ficava com medo, porque ele ficava... Mas quem comia ficava doidão mesmo. Vixe, ficava doidão, pastor. Mas será que não era... Será que eles não comiam e fingia? Você fingia? Não, acho que não, porque não, né? Tem um certo limite, eles ficavam uns 8 horas, ficavam muito tempo. Meu Deus. E aí e não fazia mal para a saúde assim? Se faz mal para a saúde, eu acho que eles vão perceber pra daqui a um tempo. Pra cabeça fazia, né? Pra cabeça fazia, né? Tá, não estou falando isso não é para incentivar ninguém a provar esse cogumelo, não. O Felipe, ele tem muito arrependimento, né, Felipe? Mas aí nós estávamos comentando. Então você conheceu aí o mundo das drogas, conheceu o cogumelo do doido, bebida, começou a beber. Você era bem jovem, né? Eu tinha uns 16 anos. 16 comecei anos, você dava uns... Ir no Chão Brasil, umas baladinhas assim com os colegas aí. Comecei aí como é hoje, né? Como a gente vê hoje, os jovens, todo mundo, como é. Final de semana assim, sexta, sábado à noite, você ia pra balada. Ia. Lá pro Campo Grande, pra um lugar assim que tinha uns ajuntamentos. Aonde tinha o agito, você tava ali. Tinha um ajutamento, eu ia junto. Tá certo, tá certo. E dando os tapas lá no cigarrinho do capeta. Misericórdia. Né? E bebendo, né? Bebia. Você terminou os estudos? Terminei os estudos. Isso daí eu nunca tive. Eu sempre tive medo assim de não arrumar um emprego, porque eu queria mudar de vida. Sempre, nunca assim, tive uma condição financeira tão boa assim. E eu nunca quis isso. Eu queria, assim, no momento eu queria curtir, mas futuramente eu queria poder ter uma casa ou ter uma família. Eu acho que o meu maior sonho, e eu acho que era por isso que eu era frustrado e procurei esse tipo de coisa, era a falta da família. Assim, meu sonho era ter uma família.
E como era difícil, não tive isso e também não... Acho que eu já fui, isso daí é besteira. Comecei a fazer o que eu achava certo, que parecia bem aos meus olhos. Começou a desanimar e Acho buscar as coisas erradas da vida, né? que me ofereciam. E aí, e naquela época você achava que estava certo, né? Porque Eu achava que era normal. queria se divertir, né? É porque, pastor, no que eu vejo hoje, é normal. Para as pessoas é normal viver assim. Ter relação, tudo normal. Nós, né? Que aceitamos Cristo Jesus, que estamos errados. Tá certo. E aí, então, já entrando nesse assunto aí, depois de tudo isso, a tua vida indo para trás, você conhecendo essas coisas erradas, né? Aí um dia um rapaz que hoje está lá em Portugal, como é que chama o rapaz? O Álvaro? O Álvaro. O Álvaro foi lá no teu trabalho, conta, como é que foi aí? Foi assim, na semana, né? Há uns quase 3 anos atrás, minha mãe começou além da esquizofrenia, e eu vi ela tomando remédio todo dia, ela começou a ficar cega, começou a ter catarata. E aquilo lá pra mim foi uma paulada, né? Porque, nossa, cara, que merda, né? Que chato isso. E foi a semana que eu mais fiz as coisas erradas. Aí eu comecei a sair e tudo. E numa sexta-feira eu fui pra uma balada, bebi bastante, inclusive eu perdi até uma blusa de frio, não lembro como. Bebi, fiz tudo de errado. No outro dia eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar meio que depressivo, né? Bem triste. Assim, porque era algo bem momentâneo o tempo que você passava com o pessoal. E um jovem apareceu pra mim, eu era repositor no mercado. E ele falou, ó, aonde fica tal coisa? Eu falei, fica ali atrás. Aí ele olhou pra mim e falou, sabe, as coisas que você passa na casa é pra que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Aquilo ali pra mim foi o que esse cara tá falando pra mim, né? Como ele sabe o que eu passo em casa. Aí ele convidou eu pra fazer uma visita na igreja dele. Aí como já não tinha mais nada a perder e já não via mais solução pros problemas, aí eu falei, vamos lá, vamos ver, né? Como é. E naquele dia o Senhor Jesus apareceu pra mim. Amém. Glória a Deus. E foi assim, eu conversei com Deus, né? Conversei e falei pra ele que se ele realmente existisse, pra ele mudar a minha história, né? Porque minha história já veio ruim, né? Então eu pensava, não quero que acabe assim. Então eu pedi pra ele, se ele mudasse a minha história, eu ia me dedicar a ele, eu ia mudar de vida, porque o que eu mais queria era isso, que minha vida fosse mudada, que eu tivesse direito a ter uma família, a ser feliz. E entreguei minha vida para Deus naquele dia. Amém, amém. E de lá para cá, você sentiu a transformação na sua vida? Assim, né? As pessoas falam que eu mudei, mas eu vejo que a minha família mudou. Minha mãe se batizou, ela desde pequenininho ia na congregação cristã com ela. Assim, ia de vez em quando ela ia. Só que depois de um tempo ela parou, ela largou. E hoje eu vi ela se batizar, hoje eu vi ela aceitar, entregar a vida dela para Deus. E eu também, sim, vejo tudo que Deus tem feito na minha família, os livramentos, e eu glorifico a Deus por isso. Amém. E você que bebia, não bebe mais? Fumava, não fuma mais? Graças a Deus. Amém, né? Foi algo assim bem espontâneo. Deus tirou essa vontade do meu coração e eu não sinto. Você não Pelo sente contrário, falta eu mais? não. A primeira promessa que eu fiz para Deus, vamos pôr assim, foi essa, que eu nunca mais encostar nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca. Então, às vezes tem final de ano que eles bebem champanhe, eu não bebo nada, eu não tomo nada. Tá, você tem esse propósito que você fez com eu Deus. falei para Deus, Deus, muda a minha história, eu não quero mais isso daí, não bebo nada assim, de bebida alcoólica, nem tenho pretensão. Amém, amém. Ô Felipe, e aí depois que você veio para a presença de Deus, então, né, que você conheceu a Cristo Jesus, você teve essas transformações que você falou, né? E hoje como é que é a sua vida? Você está fazendo faculdade? Você está estudando? Hoje eu servi o quartel, o meu tempo militar obrigatório, e eu aconselho também que os jovens, né, a servirem, porque lá foi o momento no qual mais pude me aproximar de Deus. Foi o tempo que eu mais pude ler a Bíblia e que Deus mais se revelou para mim. Talvez um pouco por causa do sofrimento, que é no começo, e eu tive muita experiência com Deus, que lá me ajudou muito. Depois que saí de lá, eu comecei a fazer faculdade, eu já estou fazendo engenharia mecânica, estou no 2º semestre, estou morando sozinho,
Minha mãe mora com meu tio, meu avô faleceu há pouco tempo e ela tá morando com meu tio e eu tô morando sozinho. Tá morando sozinho. Então mora sozinho, faz faculdade, trabalha, né? Sou zelador. Que maravilha, hein, rapaz? Zelador de uma escola, né? De uma escolinha. Que legal, que legal. Ô Felipe, tem algo assim que você lembra, que você queira deixar para os jovens? Assim, você falou que da questão do quartel, né? Você quer deixar alguma mensagem, assim, cristã, uma coisa? A mensagem que eu poderia deixar para os jovens, né? Assim, não só para os jovens, mas para quem vê essa gravação e se identificar, assim, se não cresceu também. Porque às vezes minha história assim, não é a única. Tem pessoas que têm histórias muito piores. Mas se alguém se identificar, que o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, Ele é capaz de mudar mesmo a história. E se ela ainda não abriu o coração para Deus e conversou com Ele, faça isso. Assim, eu aconselho a conversar com o Senhor Jesus, porque Ele é capaz. Ele é poderoso. Entregar a vida para Jesus, né? Amém. Felipe, obrigado, viu? Obrigado a tua presença aqui, obrigado. Foi uma honra para nós te receber aqui, viu? Eu tenho certeza que essas histórias aí, né, que você contou, esse nosso bate-papo, eu tenho certeza que vai ser usado por Deus para transformar vidas, né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo. Eu queria te agradecer poderosamente. Eu agradeço ao Senhor. E pode mandar um beijo para Letícia, que ela está ali no estúdio, né? Depois ela vai ficar brava, vai puxar a orelha, né? A Letícia é a namorada, é a minha namorada, né? hoje. Futura esposa, né? Menina abençoada também, menina... Está na presença de Deus. Amém. Isso é importante, né? Amém. Então tá bom, querido. Obrigado, viu? Obrigado. Nós vamos mais uma vez agora para um rápido intervalo, que na verdade é um clipe, né? Esse clipe eu quero desafiar o seu coração para, se você tiver alguma ideia, gravar uma música, qualquer coisa, um talento que você tenha, manda para nós. É lógico, de preferência cristão, né? Hoje o Bruno que nos mandou, o Bruno de Campinas, ele mandou pra gente um clipe, ele cantando, não sei se é composição dele. Composição dele. É composição dele? Olha só, ele mandou a composição dele, o clipe dele, ficou muito bonito, assista aí. Se você quiser, mande pra nós também. E a gente passa aqui, tá? No intervalo aqui, a gente passa. Então, é só você mandar aqui. O Kentaro dá um jeito aí de colocar você aqui no ar, na SRTV, tá? A gente vai para esse rápido intervalo, assista o clipe do Bruno aí. E na volta eu já vou voltar com uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre oração. Você sabe orar? Se não sabe, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Fica aí então, já a gente volta. Quero olhar nos olhos do meu Senhor, ver tua glória, me prostrar e adorar. Quero olhar nos olhos do meu Senhor, ver tua glória, me prostrar e adorar. Ao chamado, Rei dos Reis, ao chamado, Rei dos Reis. Eu preciso acordar e me livrar desse mundo que me tenta e quer me fazer cair. Eu preciso acordar e me livrar desse mundo que me tenta e quer me fazer cair. Mas clamarei ao meu Deus, mas clamarei ao meu Rei, mas clamarei ao meu Deus, mas clamarei ao meu Rei, meu Senhor, meu Senhor, oh. Senhor, não posso fugir, me ajude a prosseguir a Ti, Senhor, a Ti, meu Pai. Sem Ti não conseguirei vencer essa guerra de pecados, Deus.
Senhor, não posso fugir, me ajude a prosseguir a Ti, Senhor, a Ti, meu Pai. Sem Ti não conseguirei vencer essa guerra de pecados, Deus. Mas clamarei ao meu Deus, mas clamarei ao meu Rei. Mas esse instante clamo a Ti, Senhor, mas nesse instante clamo a Ti. Senhor, não posso fugir, me ajude a prosseguir a Ti, Senhor, a Ti, meu Pai. Sem Ti não conseguirei, me ajude a prosseguir, Senhor, meu Deus. Sem Ti não conseguirei, me ajude a vencer, Senhor, meu Deus. Senhor, não posso fugir, me ajude a prosseguir a Ti, Senhor, a Ti, meu Deus. Sem Ti não conseguirei, me ajude nessa guerra de pecados. Eu preciso vencer, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Oh, 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 oh. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV. Você que assistiu o clipe, esse clipe é do Bruno, o Bruno que é morador de Campinas, menino abençoado, mandou para nós esse vídeo. Se você tem algum vídeo, tem vontade também, às vezes que a gente mostra aqui na TV, é só mandar para a gente, tá na SRTV. E se quiser mandar uma mensagem no meu telefone, 999-333536, a gente pode mandar o link, né? Pode mandar o endereço aí, que a gente coloca aqui no ar na SRTV nos intervalos do nosso programa, tá? Nós vamos agora para uma palavra e eu tenho certeza que vai falar no seu coração nesta manhã de sábado. Às vezes a gente quer pedir a Deus algo que está fora do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes nós queremos pedir para Deus algo que não estão de acordo com a vontade dEle. E nós não sabemos pedir. Tiago que escreveu isso, que nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. E o texto que eu quero dividir com você nesta manhã de sábado é justamente sobre esta questão do que pedir, de como pedir, sobre a oração, né? Jesus, quando esteve aqui, Ele nos ensinou a orar. E eu quero também depois falar um pouquinho com você sobre isso, né? Como é que tem sido a sua vida com Deus em relação à sua oração. Mas eu quero ler um texto com você que está no Evangelho, na carta de Tiago, no capítulo 4, tá? Carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós. Até aqui. Meus amados, Tiago aqui escreveu esse texto para nos ensinar uma coisa. A gente está preocupado muito com os prazeres da carne, muito em atender os nossos desejos e esquece de pedir aquilo que realmente tem importância para Deus. João escreveu numa das cartas dele, na primeira carta de João, que a nossa fé é essa, que se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E aqui, Tiago escreve justamente isso, que nós temos pedido coisa, ou que nós temos preocupado com os nossos deleites, ou seja, com as coisas que nos dão prazer. E não pedimos para Deus aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é o que basta para as nossas vidas, o básico, a nossa alimentação, o nosso vestuário, coisas que nos ensinam, que nos ajudam a viver. Porque nós às vezes colocamos o nosso foco, o nosso desejo, a nossa vontade em coisas que não nos levam para a presença de Deus. Deus tem uma promessa para a nossa vida, e essa promessa é uma promessa de vida eterna. A promessa que Deus tem é a promessa da imortalidade. E nós precisamos alcançar essa condição de imortalidade, essa condição de vida eterna. E para isso, eu sempre falo isso, que é o que está na Bíblia, a salvação vem pela graça de Deus, vem pela misericórdia de Deus, né? Mas nós, quando passamos a crer em Deus, quando nós passamos e entregamos as nossas vidas na direção de Deus, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus é uma coisa bem humilde, bem simples. E às vezes as pessoas querem pedir para Deus, querem colocar em oração coisas que não estão na vontade de Deus. Às vezes o homem é casado e quer pedir a Deus, às vezes, uma mulher bonita que não seja a esposa dele. Ou às vezes Deus quer dar para o homem o básico para ele sobreviver, roupa, comida, mas não, ele está pondo a fé dele com Deus em outras coisas muito maiores e às vezes não é aquilo que Deus tem para a vida dele. Às vezes você pode estar aí falando, Deus não atende a minha prece, a minha oração, mas é porque às vezes você está pedindo coisa errada. Às vezes você não está sabendo pedir. E as coisas são simples. Quando você tem que conversar com Deus, é muito simples. A oração é algo simples. A oração é você reconhecer o poder de Deus, abrir o seu coração para Deus e depois fechar reconhecendo o poder de Deus. É você começar glorificando e honrando a Deus e terminar glorificando e honrando a Deus. E no meio disso, é você abrir o seu coração e colocar diante de Deus aquilo que você tem de desejo. Agora, olha que Tiago escreveu aqui, que nós temos colocado diante de Deus os nossos deleites, os desejos de agradar a nossa carne. E quem constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, se você dá lugar aos prazeres, se você dá lugar... Nós entrevistamos aqui hoje o Felipe, vocês viram ele falando antes da transformação dele, da questão de frequentar boates, de frequentar baladas, de frequentar lugares aonde a presença de Deus não tem condição de ficar, onde Deus não se faz presente, né? E agora eu quero ler com vocês um texto, que esse texto é muito lido, porém de outra forma nas igrejas. Muita gente faz a oração do Pai Nosso, mas faz de uma forma muito automática, né? Tem gente que tropeça na língua para fazer a oração do Pai Nosso, achando que está orando. Então, Pai Nosso está no céu, você fica orando e vai e tropeça na língua e nem fala direito, nem sabe o que está falando com Deus. Por isso que eu falo, você tem que abrir o seu coração para Deus. Deus conhece, também Paulo escreve lá, que Deus conhece o nosso coração, mas que nós devemos deixar chegar a Deus todas as nossas petições, todos os nossos pedidos. Mas olha só, Cristo, ele escreveu assim, ele ensinou assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que coisa linda, né? Jesus ensinou a gente a orar. Porém, as pessoas entendem que esta oração é uma oração para a gente ficar repetindo.
E Jesus, na verdade, o que ele quis ensinar aqui é a estrutura da oração. Não quer dizer que você precisa ficar repetindo as palavras que ele disse aqui. Aliás, é um perigo. Porque ele ensina aqui, se você fala, tem algo que você, na verdade, perde a sua bênção com Deus. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala com Deus. Então, olha só, ele começa fazendo o quê? Reconhecendo o poder de Deus, santificando e glorificando a Deus. Por isso ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele reconhece o poder de Deus e reconhece que Deus é santo. E aí depois ele fala, venha o teu reino. Quando você faz a oração do Pai Nosso e fala, venha a nós o vosso reino, o que você quer dizer com isso? O que Cristo fala aqui é o seguinte, é que nós precisamos dizer a Deus que nós estamos preparados para o reino dele. O reino dele vai chegar através de Cristo Jesus, na volta de Jesus. Nós que temos o nome escrito no livro da vida, nós vamos alcançar essa condição de entrar no reino de Deus. E o que Cristo fala aqui, olha, você tem que reconhecer isso e falar que você deseja participar do reino. Então, ou seja, que venha o teu reino que eu estou pronto para entrar nele. Estou pronto para entrar com o Senhor no teu reino. Ele fala, mas seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, reconhece o poder de Deus, entrega a vida completamente a Deus. Então, o que Cristo está nos ensinando é isso, é que nós precisamos reconhecer o poder de Deus, santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, aceitar o reino dele. Aí depois então começam os pedidos. E olha só o que ele nos ensina a pedir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, você não precisa falar todo dia o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que ele está dizendo aqui para você é que aquilo que é básico para a minha vida, aquilo que é necessário para a minha sobrevivência, que o Senhor possa me garantir no dia de hoje. Então, se hoje eu preciso almoçar, eu preciso jantar, garanta o alimento na minha mesa. Né? Se hoje está fazendo frio, garanta uma roupa, uma blusa para que eu possa me aquecer. É isso, ele está te dando a dica aqui, peça aquilo que é básico para a tua vida, porque é isso que Deus quer te dar. Deus quer que você tenha uma vida em humildade com Ele, para depois você alcançar a salvação. Isso quer dizer o quê? Que você não possa ter bem? Não, não é nada disso. Mas o que Cristo está ensinando aqui, o que nós temos que colocar diante de Deus é isso. Não adianta você falar, Senhor, me dá um carro zero. Senhor, eu tenho uma casa aqui de 2 quartos, me dá uma casa de 4 quartos. Não é isso que você tem que pedir para Deus. Você tem que pedir para Deus aquilo que é necessário para a tua vida. Depois ele fala, olha só, perdoa as nossas dívidas. Tem algumas Bíblias, essa minha Bíblia é uma Bíblia evangélica. Na Bíblia católica pode esteja Cristo, perdoa as nossas ofensas. Não sei, pode ser, mas tem algumas traduções que mudam. Mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Olha só uma coisa, você que faz a oração do Pai Nosso, quando você fala para Deus, Senhor, assim como eu tenho perdoado meu irmão, eu quero que o Senhor me perdoa. Olha, assim como eu trato o meu irmão, eu quero também ser tratado pelo Senhor. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. Como é que você tem tratado o seu irmão? Aquele que tem pecado contra você. Como é que você tem tratado? Você está com o coração limpo? Você perdoou o seu irmão? Cuidado, porque se você não perdoou, você está pedindo para Deus não te perdoar. Porque ele falou, na mesma proporção que eu trato meu irmão, eu quero ser tratado pelo Senhor. E depois ele fala aqui, e não nos induz à tentação, não nos deixe cair nas tentações. O diabo ele te tenta diariamente e fica colocando coisas para você tropeçar. E o que Cristo está falando aqui? Olha, peça para Deus proteção no mundo espiritual para que as tentações sejam vencidas por nós. As tentações virão, mas nós precisamos ser fortalecidos no mundo espiritual para vencermos, para não cairmos nessas tentações. Porque quem cai na tentação é que gera o pecado e o pecado é que gera a morte. Então, nós precisamos reconhecer o poder de Deus e pedir para Ele nos proteger de toda tentação maligna que acontece na nossa vida diariamente. É uma coisa impressionante. A pessoa que tem um problema de vício, por exemplo, com álcool, é impressionante como ela tem oportunidades, como o diabo põe álcool na frente dela o tempo todo. A pessoa que tem um vício de prostituição, por exemplo, o homem que tem esse vício que não consegue ficar com uma única mulher, é impressionante a quantidade de mulher bonita que o diabo põe na frente dele para ficar tentando ele. E vice-versa, a mulher também com homens. Enfim, são tentações que aparecem no dia a dia e que nós temos que pedir força a Deus para que nós possamos vencer e não cair nessas tentações. E ele fala, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória. Ou seja, ele começou
glorificando, honrando o nome de Deus. E termina glorificando, reconhecendo o reino de Deus. Por isso eu falo, Jesus ensinou isso aqui, não é para você repetir as palavras que ele disse aqui. Você não precisa. O que ele ensinou? Quando você for orar, quando você quiser orar, reconheça o poder de Deus, glorifica o nome de Deus e depois aceite o reino de Deus. Peça para você aquilo que é básico para a tua vida. Peça para Deus te dar o necessário para você sobreviver. Peça para Deus te tratar da mesma forma que você trata os seus irmãos. Peça para Deus te dar essa mesma condição. Da mesma forma que você trata os seus irmãos, você quer que Deus te trata. Então cuidado, que você tem que tratar o seu irmão bem, se você quiser ser bem tratado. E depois ele pede proteção espiritual para Deus. É isso que você tem que pedir, proteção espiritual para Deus. E encerra a oração, mais uma vez reconhecendo o poder de Deus. Então aí sim você pode orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a qualquer momento. A qualquer momento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá o básico para a minha vida, Senhor. E perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado as dívidas dos meus irmãos para comigo. Senhor, me proteja das tentações, não me deixe cair nas tentações. Livra-me, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Meus amados, nós estamos encerrando mais um programa Quem Tem Sede Venha. Hoje, sábado, eu queria agradecer você pela audiência, queria agradecer poderosamente, porque Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, tá? Você que quer mandar mensagem, pedir uma oração, 999-333536, DDD 19. Você que quer ouvir esta mensagem que eu disse, ou uma outra de outro programa, no site www.quemtemsedevenha.com.br. Entra lá, vai ter todos os programas, tem algumas mensagens, você pode ouvir, pode ler no blog essas mensagens, tá? E nós vamos ficando por aqui hoje. Que Deus te dê um final de semana abençoado, Deus te dê uma semana protegida e amparada pelo poder que Ele tem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa. Que Deus entre poderosamente na tua casa e possa fazer maravilhas, operar maravilhas na tua família. É o que eu desejo de coração. Deus te abençoe.